Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, professor Alexandre de Química, para falar de um assunto que eu julgo importantíssimo para os vestibulares e para o Enem também, que é entender, conceituar e quantificar a questão dos ácidos, né? Entender o que é ácido, o que é base, ok? Então a aula de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Então é isso aí, como eu dizia, a questão do conceituar ácido hoje é muito importante, ácido, base, os sais, né? Entender essa dinâmica no meio, no seu cotidiano. Então, quando eu falo de ácido, né, segundo Arrhenius, são compostos que em água sofrem ionização, liberando lá o cátion H+. Na verdade, esse cátion H+, é a interação do hidrogênio com a molécula de água. A interação dos dois forma um cátion chamado hidrônio ou hidroxônio. Então, ácido são compostos que em água geram cátion hidrônio. Quando esse ácido entra em contato com a água, acontece a ionização. Então, você vê a separação do cátion hidrônio do ânion. No caso do nosso exemplo aí, é o ácido clorídrico. Então, eu vou ter hidrônio e o cloreto. Outro exemplo também que você pode observar aí é o ácido sulfúrico, que interage com a água e forma o hidrônio e o sulfato. Outro ponto interessante é como é que eu posso identificar uma substância ácida, básica ou neutra. Tem vários caminhos. Um deles é usar indicador de ácido-base. Quando eu coloco, por exemplo, fenolftaleína no meio ácido, fica incolor. Ao mesmo tempo, se eu usar um outro indicador chamado azul de bromotimol no meio ácido, fica amarelo. Entretanto, quando eu coloco o indicador fenolftaleína numa solução ácida, vai ficar rosa, um rosa avermelhado. E o outro indicador, que é azul de bromotimol, colocar em solução ácida, fica azul. Foi justamente isso que o Enem cobrou. Mas o Enem trouxe um contexto, né, para você interpretar e a partir disso você poder desenrolar a questão. Então vamos ler a questão juntos? Acompanha comigo aí. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou o desaparecimento da cor rosa. Muito bem. Questão inteligente, né? Simples, mas requer um poder de interpretação. Ok? Então vamos entender o que aconteceu aí. Ele colocou o indicador da fenolftaleína. Quando ele queimou esse fósforo, mudou a cor. Vamos ver o comando da questão. A que se deve isso? Né? Vamos ver a questão que ela pede aí, o que ela comanda aí. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu. Pessoal, o que você acha que aconteceu ao ser queimado o fósforo? Você formou gás carbônico, formou CO2. Você sabe muito bem, deve estar lembrando aí, que o CO2 é um óxido, mas é um óxido de caráter ácido. Tanto é que ele é um dos responsáveis pela chuva ácida. Quando esse CO2 interage com a água do sistema, você forma ácido carbônico. Como eu expliquei agora há pouco, esse indicador fenolftaleína em meio ácido fica incolor. Então a explicação para esse fenômeno é a interação do CO2 com a água, gerando um meio ácido que faz com que o indicador fique incolor. Vamos ver qual a opção que melhor encaixa aí. A alternativa A, perceba, formação de óxidos de caráter ácido. Esse óxido de caráter ácido vai reagir com água, deixar o meio ácido e fazer com que o indicador fique incolor. Certinho, pessoal? Mais uma questão. Eu vou aproveitar essa questão que é recorrente, a questão de acidez, né, de reação entre óxido e água, e conceituar com você a questão do equilíbrio químico de um meio ácido ou de um meio básico, né? Esse conceito de acidez é baseado na equação de Sorensen.
né? Quem foi Sorensen? Foi um dinamarquês, um químico dinamarquês, que conseguiu criar uma constante a partir da água. O que ele percebeu? Que a água pura sofre um processo chamado de autoionização, onde eu vou ter o cátion H e o ânion OH. O que Sorensen percebeu? Que a concentração desses íons eram constantes. E esse valor ele mensurou e calculou que é da ordem de 10 a menos 7. Portanto, usando esses íons, eu posso tranquilamente calcular quanto vale a constante Kw. A constante Kw é a constante dos íons da água, é o produto iônico da água, que calculando aí vai dar 10 a menos 14, multiplicando a concentração de H, que é 10 a menos 7, pela concentração de OH, que tem o mesmo valor, vai multiplicar e dá 10 a menos 14. Importante, quando a concentração de H e a concentração de OH são iguais, eu tenho um sistema neutro. Portanto, um sistema ácido é aquele em que a concentração de H, de hidrônio, é superior à de OH, que é o hidróxido, a hidroxila. Um meio básico, a concentração de OH, no caso o hidróxido, é superior à do hidrônio, do H. Não importa se o meio é ácido, se o meio é básico ou se é neutro, multiplicando esses íons, eu vou ter um Kw, que é um produto iônico, que é uma constante, da ordem de 10 a menos 14, ok? Então vejamos, após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações de substâncias listadas no quadro. Muito bem. Então, se está falando aí que o composto tem caráter ácido e eu vou borbulhar em uma solução adequada, qual seria ou quais são as soluções adequadas? Se eu quero combater, entre aspas, neutralizar um meio ácido, eu devo, portanto, usar a solução de caráter básico. Como eu expliquei agora há pouco, o que é a solução de caráter básico? É aquela em que a concentração de OH é superior à de OH. Portanto, se observar aí a tabela, nós temos aí fenol. Lá o fenol, no final aí da equação, temos o hidrônio. Se observar também o último composto aí, que é o hidrogênio sulfato de potássio, também temos o hidrônio. Isso quer dizer o que, portanto? Eu já posso logo de cara excluir o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio, porque esses dois têm hidrônio. Esse hidrônio caracteriza a solução ácida. O que sobrou para eu então escolher, né? As outras três substâncias, que tem hidroxila, tem um OH- no produto, que caracteriza o meio básico. Como eu quero neutralizar uma acidez, eu vou usar alguma coisa de caráter mais básico. A questão é, qual das três nos servem? As três. Ele não quer qual serve, ele quer a mais apropriada, ele quer a melhor. Então a melhor tiver maior concentração de OH-, é aquela cuja constante for maior. No caso aí, é a substância hidrogênio fosfato de potássio, porque dos valores que tem aí, 2,8 que multiplica 10 menos 2 é a maior dentre os três. Tranquilo ou não? Tá certo, gente? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, até a próxima.